Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Salmo 46, verso 1. Ministério Pão Vivo. Vamos direto ao assunto. Estamos usando aquele acontecimento magno dentro do ministério do Senhor Jesus Cristo, a transfiguração, usando a propósito daquilo que estamos ensinando sobre o tempo do fim, mais propriamente as duas testemunhas, visto que a nossa afirmativa clara e segura é de que as duas testemunhas que virão no tempo do fim, que profetizarão por 1260 dias ou 3 anos e meio, essas duas testemunhas, cujas características são idênticas, aliás, a autoridade ministerial delas são idênticas às que tiveram Moisés e Elias. E visto que essas duas testemunhas já apareceram uma vez. E como elas apareceram ali naquele monte, lá no cume daquele monte alto que Jesus levou junto com ele três discípulos, Pedro, João e Tiago, o texto é claro em mostrar que apareceram ali em glória Moisés e Elias. Eu costumo dizer que o povo religioso é um povo cheio de questionamento. É dado a questionar tudo aquilo que não é tão claro para a sua crença, para a sua fé. E quase sempre usam aquele termo, não está na Bíblia, não está na Bíblia. Na maioria dos casos, isso é uma defesa muito superficial, porque às vezes está na Bíblia. Está na Bíblia, sim, mas você não entendeu. Você foi ensinado errado. Ou então está procurando defender uma filosofia, uma doutrina da sua denominação, fecha a mente e não compreende aquilo que está, sim, na Bíblia. Também a Bíblia tem aqueles textos que sofreram interpolação. Por exemplo, Mateus 28, 19. Esse texto que foi interpolado, isto é, ele foi alterado. Jesus nunca
disse, batizando em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Nos originais, ali, a maneira correta e que concorda com o que os apóstolos, com o que Pedro disse em Atos 2, 38, quando o povo ali no Pentecoste perguntou para ele que devemos fazer, ele disse: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus. E você vê que todos os batismos feitos pelos apóstolos foram feitos em nome de Jesus. E não seria possível Jesus ensinar batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e os apóstolos, de modo contraditório, batizarem em nome de Jesus. O que aconteceu então? O texto foi vítima de interpolação. Um outro texto que você pode ler, 1 João 5, 7 a 9, também foi interpolado. Mas, no caso propriamente dito na transfiguração, esses dois personagens que que deixaram história de seus ministérios, duas grandezas no cenário escriturístico, Moisés e Elias. Moisés teve aquela morte misteriosa, aquele sepultamento importante, se é que dá para chamar sepultamento de importante. Vamos mudar o termo, então. Aquele sepultamento singular. Foi o próprio Deus que sepultou Moisés e escondeu a sua sepultura. No outro vídeo a gente vai aprender por que a sepultura de Moisés foi ocultada. E Elias também, outro personagem que fora arrebatado, foi arrebatado faziam séculos e agora apareceu junto com Moisés ali diante de Jesus no Monte da Transfiguração. E diz o texto em Lucas que eles apareceram em glória. E além disso, eles estavam conversando com Jesus. E olha, já repito, há tantos séculos que eles não existiam na terra. E agora, que assombro! Eles de volta. E, como eu já disse, religiosos gostam de questionar. E tem aqueles que dizem, não, foi apenas uma visão. É claro, visão porque eles viram, mas aqui trata-se de algo literal. Apareceram em glória e conversavam com Jesus a respeito de sua morte, de sua ida para o céu, que estava próxima. Foi tão marcante este acontecimento que depois os apóstolos, tanto Pedro como João, em suas respectivas cartas,
eles fizeram menção deste acontecimento. Foi marcante na vida deles. E houve aquele ponto especial que Pedro faz menção na carta dele, e que ali Deus dando glória, mostrando a glória do Filho, mostrando a realidade da sua filiação, comprovando que Jesus era realmente o Filho de Deus. Aquela voz forte, aquela nuvem que envolveu todos eles, e a declaração de Deus dentro da nuvem: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Então, por hoje, a gente encerra repetindo: realmente Moisés e Elias, depois de séculos, reapareceram. Lembre-se que Jesus disse para os saduceus e também para nós: Deus não é Deus de mortos, mas Deus de vivos. Para ele, todos vivem. Isso quer dizer que, para ele, a coisa de morte de Moisés, arrebatamento de Elias, isso era só para nós. Para Deus, os dois estavam vivos e vieram ali no monte, e também estarão na grande tribulação como testemunhas de Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém e amém.